Bom dia, hoje vamos falar sobre o livro Bom Crioulo, de Adolfo Caminha. Os integrantes do grupo são Ana Júlia Menezes, Gustavo Lino, Gustavo Sanches, João Pedro Castecas, João Vitor Chapula, Júlia Moraes e Rafael Oliveira. Adolfo Ferreira Caminha nasceu no dia 29 de maio de 1867 em Aracati, no Ceará. Sua infância não foi muito tranquila, pois ficou órfão de sua mãe muito cedo, com apenas 10 anos, no ano de 1877, mesmo ano em que o Nordeste foi assolado pela seca. Após ficar órfão, foi com seus 5 irmãos para Fortaleza, onde teve seu primeiro estudo, e 6 anos depois, em 1883, foi para o Rio, onde estudou na primeira escola naval. Devido à instituição ser conservadora e monarquista, lá revelou seus primeiros sentimentos republicanos e abolicionistas, chegando ao extremo de, com apenas 17 anos, fazer um discurso na presença de Dom Pedro II declarando-se contra a escravidão e o império. Mesmo assim, formou-se na Escola Naval no ano de 1885 como guarda-marinha. Por volta de 1886, demonstra sua vocação de escritor através de publicações em seus poemas, como o poema Voos Incertos. Em 16 de dezembro de 1887, foi promovido a segundo-tenente, mesmo ano em que publicou seu primeiro livro de contos. No ano seguinte, pede transferência para Fortaleza, provavelmente não por acaso, pois sabia que o Ceará já havia libertado os escravos, realidade que agradava a seus ideais. Vem a se demitir do seu cargo na Marinha do ano de 1890. Em 1891, funda em Fortaleza a Revista Moderna e colabora para o Jornal do Norte. Em 1892, funda a Padaria Espiritual, um movimento literário e político que acreditava na educação do povo para mudar o país, e publicava o jornal O Pão. No ano seguinte, lançou o romance Anormalista, de cunho naturalista, criticando a vida urbana em Fortaleza, capital cearense. Colabora também na imprensa carioca, na Gazeta de Notícias e no Jornal do Comércio. Adolfo Caminha foi um dos principais representantes do naturalismo no Brasil. Sua obra se caracterizava por ser densa e trágica. Naturalmente, não foi muito bem aceita na época. Em 1897, com apenas 30 anos, atormentado pelas dificuldades econômicas e debilitado pela tuberculose, o escritor vem a falecer. Amaro, um escravo fugido, alista-se na marinha, tornando-se um soldado exemplar. Forte e gentil com todos, recebe o apelido de Bom Crioulo. 10 anos se passam, e Amaro não mostra a mesma disposição para o trabalho, nem tampouco a mesma gentileza, notadamente quando se entrega à bebida. Seu estado de ânimo se altera também na presença de certo grumete, Aleixo, com quem se envolve sexualmente. Amaro conheceu certa vez o amor de uma mulher, mas só agora descobre sua verdadeira inclinação. Chegam ao Rio de Janeiro e se instalam em uma pensão na Rua da Misericórdia, cuja proprietária, Dona Carolina, sabedora da indisposição de Amaro para mulheres, arranja um quarto discreto para os dois. Ali, Aleixo cedia a todos os desejos do amante, como de observá-lo nu. Um ano se passa, durante o qual os dois marinheiros levam uma vida matrimonial secreta. Mas Amaro é transferido para outro navio e ocorre a separação que ele tanto temia. Na ausência de Amaro, Dona Carolina seduz Aleixo. Bom crioulo, ansioso para rever o amante, desobedece a ordens superiores e, conduzindo um bote de mantimentos, atraca no porto do rio e se dirige à pensão. Aleixo não aparece durante a noite toda, o que desperta desconfianças e ciúmes em Amaro. No cais, ainda perturbado pelos ciúmes, embriaga-se, acabando brigando. A polícia é chamada e Amaro é aprisionado e entregue ao comandante do navio, que o castiga de forma tão dura que o marinheiro é conduzido ao hospital. Ali, sofre tanto pelas dores físicas quanto pelo fato de não receber nenhuma visita de Aleixo. Envia-lhe um bilhete, mas Ana Carolina o intercepta, temerosa de perder os afetos do novo amante. Amaro recebe a visita de Herculano, antigo companheiro de embarcação,
que revelam o envolvimento de Aleixo com uma mulher. Amaro espera a madrugada para fugir. O empregado de uma padaria próxima à pensão. O empregado de uma padaria próxima à pensão confirma o caso amoroso de Aleixo e de Dona Carolina. Ao avisar o antigo amante que sai da pensão, Amaro se dirige a ele, cego de ódio, iniciando uma discussão. Pessoas se aproximam dos dois, formando uma roda. Dona Carolina desperta com alvoroço e, abrindo caminho entre a multidão, aproxima-se e vê o amante estendido no chão, com o pescoço cortado, enquanto Amaro, triste e desolado, é conduzido por dois policiais. Eu sou a Júlia e agora eu vou falar dos personagens. Primeiramente, tenho que dizer a vocês que as personagens do romance naturalista poucas vezes são providas de alguma profundidade psicológica. Elas parecem muito com as personagens planas, ou seja, elas não evoluem no decorrer da narrativa. No decorrer da história, as suas características, as poucas características, né, só são confirmadas. Vou começar falando do Amaro, que é o protagonista, é o personagem principal. Amaro era um homem de 30 anos, ex-escravo, convocado para a Marinha. Ele era homossexual e só conseguia se relacionar com um jovem chamado Aleixo, que vai ser o próximo a ser falado aqui. Amaro, ele tinha uma profundidade psicológica, mas ele era totalmente envolvido por sentimentos e instintos que acabavam tomando conta dele. Então, fazia com que ele tivesse dificuldade de perceber com clareza a situação conflituosa que ele vivia. Às vezes também, ele tinha umas percepções meio perdidas, mas isso não atrapalhava em nada na vida dele. Amaro é extremamente forte fisicamente, toda essa força veio do seu trabalho escravo e o seu trabalho na armada. Que ele fugiu da fazenda, sofreu alguns castigos físicos, e isso fortaleceu ele, o deixou resistente e lhe deu uma energia de um animal brioso. Agora eu vou falar do Aleixo. Aleixo era um jovem de 15 anos, ele era grumete, que é um marinheiro aprendiz. Ele era muito bonito, tinha olhos azuis e atraía sexualmente o Amaro. Era recíproco, mas quando aparecia mulheres, ele acabava trocando o Amaro por essas mulheres. Isso fez com que o Amaro sentisse muitos ciúmes e assim assassinasse o Aleixo, né? O Aleixo, ele era branco, ele era fisicamente fraco e ele era sempre subjugado por quem era mais forte do que ele. Ele tinha um ar de submisso, mas aos poucos ele foi ficando mais esperto nessas coisas. Os leitores não sabem de nada do passado dele. A gente só sabe que ele era um filho de uma pobre família de pescadores que tinham feito ele entrar para a Marinha em Santa Catarina. Toda essa ligação e relação que ele tinha com Amaro ofereceu para ele um novo mundo, bem diferente do que ele tinha, né, no seu local de origem, e proporcionou para ele muitos favores e proteção. Carolina era uma amiga do Amaro, porque ela salvou ele de um assalto, mas também era inimiga porque conquistou o namorado dele. Ela era uma portuguesa que alugava quartos na Rua da Misericórdia só para as pessoas de certa ordem, que eram rapazes de confiança, bons inquilinos, patrícios, amigos velhos. Ela não fazia questão de cor e ela não ligava para a classe social ou a profissão dessas pessoas. Ela era uma mulher de negócios, onde a mercadoria é o seu próprio corpo. Ela também teve seus reveses, mas ela conseguiu se reerguer, observando como poderia lucrar com os outros, já que eles também lucravam com ela. Então, ela acaba vivendo sozinha. Herculano era marinheiro e ele tinha uma certa melancolia. Ele era relaxado e as suas unhas eram sujas. Ele evitava a companhia dos outros e foi preso e castigado por ter sido pego se masturbando. Agostinho era o guardião. Ele era um homem de grande estatura, reforçado, especialista em dar chibatadas.
Ele amava a sua profissão, então ele ficava a maior parte do tempo a bordo, trabalhando. Por fim, Santana, que era um marinheiro que sofreu castigo por ter brigado com Herculano. Ele era gago, chorava com facilidade e era manhoso. O romance não apresenta um tempo determinado, porém é possível estipular uma data aproximada através dos acontecimentos que caracterizam o enredo, como a escravidão, castigos físicos e a descrição da cidade do Rio de Janeiro, que apresenta aspectos que lembram o período do final do século XIX. Espaço. Durante a obra, existem 3 espaços marcantes: as embarcações, o sobradinho da Rua da Misericórdia e o hospital. Eles agem como elementos decisivos na vida do personagem principal, o negro Amaro, afetando-o diretamente. O condicionador das condutas humanas é representado pelo problema da perversão sexual entre os marinheiros, sendo defendida de forma convincente através da valorização total do ambiente, elemento literário da descrição. Foco narrativo. A obra é narrada em terceira pessoa por um narrador iniciante. Tem como perceber que as várias descrições que aparecem no romance são condizentes com a estética naturalista que privilegia a observação meticulosa dos fatos. Eles buscam não se confundir com a história nem com os personagens. O escritor naturalista, ele tem uma descrição precisa, ele conta a história de modo linear, gradativo, utiliza uma linguagem clara, direta e objetiva. Não tem, da parte do narrador, qualquer julgamento moral das personagens. A história quase se narra por si, pela exposição direta dos fatos que vão mantendo a estrutura narrativa. Ou seja, a história das 3 personagens envolvidas num caso de amor, que é o Amaro, a Carolina e Aleixo. Bom Crioulo possui uma narrativa pertencente à ficção naturalista, com foco na terceira pessoa e um narrador que interfere no relato, opinando no enredo e manifestando de maneira subjetiva a presença de um narrador romântico, construindo uma perspectiva real, objetiva e concreta, além de uma pequena presença de traços do romantismo. O forte apelo sexual se manifesta através da luxúria dos encontros amorosos. Dominados pelos instintos, os indivíduos se entregam à preguiça e à degeneração, com uma linguagem explícita e crua. A verossimilhança é baseada no fato de que, desde o gênero que é naturalismo até a obra, se dá uma tentativa de trazer uma visibilidade às partes menos vistas da sociedade naquela época, tal como o livro se refere à comunidade LGBT, que já não era bem vista dentro da sociedade, e o racismo, bem como desde o título, O Bom Crioulo já traz assim nele uma discussãozinha. Em contrapartida, a obra O Bom Crioulo se torna atemporal, pelo fato de discutirmos muito a questão LGBT e a homofobia nos tempos de hoje, mas também principalmente pela questão racial, que hoje em dia a gente ainda também tem diversos movimentos negros, um que eu posso citar aqui que é o Black Lives Matter, no português, Vidas Negras Importam. Movimento literário. A obra O Bom Crioulo pertence ao movimento estético naturalismo, movimento este que se contrapõe ao romantismo. Esta oposição se dá no que se refere ao repúdio ao sentimentalismo, às relações e amores idealizados e aos conteúdos mais impactantes da época. Apresenta assim uma narrativa que não toma o subjetivismo como fio condutor, mas em vez disso constrói-se uma perspectiva mais objetiva, real e concreta. Adolfo Camus é classificado como escritor naturalista. O movimento percebe que o homem é resultado da sociedade, do contexto histórico e da genética. O naturalismo coloca que o homem é como um animal que segue seus instintos. Com isso, as obras dos autores naturalistas são repletas de descrições animalescas. Adolfo Camus, autor literário do século XIX, retrata em sua obra Bom Crioulo, em 1895, mais uma vez o naturalismo. O autor conta com detalhes, os ambientes e a sociedade em que ele considera hipócrita, e como isso pode enfraquecer o caráter e influenciar as pessoas. Este é o primeiro livro da literatura brasileira em que o homossexualismo é retratado. O autor narra a opção sexual sem qualquer preconceito e os diferencia de um casal heterossexual. A história conta o triângulo amoroso entre 2 marinheiros e uma prostituta. O texto é narrado em terceira pessoa de forma linear
e com o passar dos capítulos envolve mistérios e prende a atenção. A obra é uma perfeita história de perversão sexual, retratando de forma realista a sociedade. Foi isso, esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado, tenham um ótimo dia.